Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como eu falei no vídeo anterior, a ideia desse canal é desmistificar um pouco os investimentos e compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido de investimentos. Então aproveita já para se inscrever no canal, assiste o vídeo e eu espero que você goste. No vídeo anterior a gente falou do mundo dos investimentos de uma forma geral. Eu dei um apanhado geral de vários tipos de investimento que você pode fazer e hoje a gente vai falar especificamente sobre o CDB. Você sabe o que é CDB? A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É um tipo de investimento em renda fixa. E ele é como se fosse um empréstimo que você faz para o banco. Então, basicamente, o CDB ele pega dinheiro emprestado com você para ele utilizar nas aplicações financeiras internas do banco, como, por exemplo, emprestar dinheiro para outras pessoas também. Imagina que você investe num CDB que paga 1% ao mês aproximadamente, que é bem possível hoje em dia, e aí o banco vai te pagar esse rendimento mensalmente. O banco, por exemplo, ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas e cobrar 3% ao mês, 4% ao mês, 5% ao mês, e é assim que ele ganha dinheiro. E o que é legal dos CDBs? O CDB ele tem previsibilidade, né? Quando você investe, você já vê quanto vai ser o rendimento esperado daquele CDB ao longo do tempo. A gente vai ver que tem alguns tipos de CDB que podem ter um rendimento diferente com o tempo, mas ainda assim você tem uma boa previsibilidade. Além disso, existem vários tipos de CDB com bastante prazo, então você pode escolher qual mais se adequa para você. E também tem boa liquidez. Tem alguns CDBs que têm liquidez diária. E o que significa liquidez diária? É basicamente você poder resgatar aquele dinheiro diariamente. Então, por exemplo, você investe num CDB que ele tem 10% ao ano. Se você tirar 10 dias depois, ele não vai render os 10%, porque 10% é ao longo de um ano inteiro, mas ele já vai render diariamente. E aí você pode resgatar. Bom, existem 3 tipos básicos de CDB. Tem o CDB pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Vamos falar sobre cada um deles. O CDB pré-fixado, ele já tem uma taxa de rendimento fixa, que você já sabe anteriormente, por isso que ele é pré-fixado. Por exemplo, 10% ao ano, 8% ao ano. Já o CDB pós-fixado, ele é atrelado normalmente a algum índice, e esse índice ele varia ao longo do tempo. Por exemplo, ele pode ser atrelado ao CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é muito próximo da taxa Selic. O CDI hoje ele está em 10,4% ao ano. Essa taxa do CDI ela pode mudar conforme o tempo. Ela pode subir, pode reduzir, de acordo com o aumento ou a diminuição da taxa Selic do Banco Central. Já o CDB híbrido, ele inclui as duas modalidades em um só. Ele tem tanto uma taxa pré-fixada quanto uma taxa pós-fixada. Por exemplo, você tem bastante opção no mercado de CDB com IPCA mais 6%. O que é o IPCA? O IPCA é um índice de inflação do Brasil. Tem alguns índices de inflação. Você já deve ter ouvido falar de INPC, IPCA, IGPM. Cada índice é utilizado em alguma coisa no mercado. É bastante comum você encontrar CDB utilizando o IPCA. E aí, se você pega um IPCA mais 6%, significa que, imagina que você investiu nesse e daqui a um ano o IPCA está em 7%. Se ele era IPCA mais 6% e o IPCA está em 7%, vai ser 7 mais 6, 13% ao ano. Mas o pós-fixado e o híbrido, eles têm um pouquinho de risco a mais do que o pré-fixado, porque o pré-fixado ele é bem conservador, você já sabe quanto você vai ter de rendimento naquele período. Porém, o pós-fixado e o híbrido, aquele índice ele pode mudar ao longo do tempo, tanto para cima quanto para baixo. Por ser um empréstimo ao banco, o CDB ele tem garantia pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até R$250 mil por instituição e por CPF. Então, por exemplo, imagina que você tem, sei lá, R$300 mil para investir. O ideal é que você invista R$200 mil em um CDB de uma instituição e, por exemplo, R$100 mil em um CDB de outra instituição, porque aí você está garantido até R$250 mil em cada um desses investimentos. Agora, se você está começando agora e tem R$1.000, R$5 mil, R$500, você pode investir em qualquer CDB que todo o seu valor vai estar garantido pelo FGC. Basicamente, o que significa isso? Se o banco vir a falir e ele não conseguir honrar com o pagamento do seu investimento, né, do rendimento que você teve, você dá uma entrada no FGC e você recebe esse seguro. Agora, você já deve ter ouvido falar que o CDB ele paga imposto, né, sobre o rendimento, e é verdade. Mas ainda assim, ele é uma opção melhor do que a poupança, e eu vou te mostrar isso. São 2 impostos que você paga investindo no CDB. Primeiro é o IOF e segundo é o imposto de renda. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, e ele basicamente dura 30 dias a partir do seu investimento.
Se você retirar o dinheiro já no primeiro dia, você paga 96% de IOF e ele vai reduzindo ao longo dos 30 dias. Então, se passar de 30 dias, o seu IOF ele é 100% zerado, você não paga nada. O imposto de renda também varia de acordo com o tempo que você deixa. Se você resgatar o seu dinheiro em até 180 dias, você paga um imposto de renda de 22,5% sobre o que rendeu o seu valor. Caso você resgate de 181 a 360 dias, você vai pagar um imposto de renda de 20% sobre o rendimento do que você investiu. Agora, se você resgatar entre 361 e 720 dias, você vai pagar 17,5% de imposto de renda sobre o que rendeu o seu investimento. E acima de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o que rendeu. Então, assim, só para ficar claro, tanto o imposto de renda quanto o IOF, eles são sobre o rendimento do que você investiu e não sobre todo o dinheiro que você investiu lá. Então, imagina, você colocou R$1.000 no CDB e ele rendeu R$100 durante um tempo. O IOF e o imposto de renda, eles vão ser descontados em cima desses R$100 e não dos R$1.100. Os R$1.000 você não vai pagar imposto de renda e IOF. E você não precisa se preocupar em como declarar esses impostos porque eles já são retidos na fonte, ou seja, o banco ele já desconta esse valor antes de devolver o seu dinheiro. Como eu falei para vocês, o CDB ele tem um vencimento, né? Tem os CDBs de liquidez diária que você pode tirar diariamente sem nenhum problema e tem os CDBs que tem um prazo de vencimento maior, às vezes 1 ano, 2 anos, 6 meses. Caso você queira resgatar antecipadamente, você pode, mas você não vai ter todo aquele rendimento esperado do vencimento. Lembrando que se você tirar em menos de 30 dias, você também vai pagar alguma porcentagem de IOF e o imposto de renda também, quanto mais tempo você deixa, menor ele é. Então, se você resgatar num prazo mais curto, você vai pagar um pouco mais de imposto de renda de acordo com o prazo. Agora, vamos fazer uma comparação entre a poupança e investir em CDB em 6 meses, né? Em resgatar em até 6 meses. Como eu falei antes, a poupança ela está rendendo aproximadamente 0,5% ao mês, então se você resgatar em 6 meses, você vai ter R$300. A poupança ela não tem nenhum tipo de imposto sobre o rendimento, então você recebe líquidos R$300. Agora, o CDB, como você vai resgatar em mais de 30 dias, você não vai pagar o IOF, porém vai pagar o imposto de renda. Resgatando em 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o que rendeu. Como a gente está falando de 10,4% ao ano, 6 meses teriam 5,2% ou R$520. 22,5% desses R$520, a gente está falando de R$117 que você pagaria de imposto de renda. Ou seja, o líquido no final é R$403. Você vê que mesmo com o imposto de renda, você ainda está recebendo mais do que na poupança. Bom, pessoal, e como investir no CDB? Os CDBs eles estão disponíveis na maioria dos bancos e corretoras, então o ideal é que você escolha uma corretora ou banco que não cobre taxa para você investir no CDB. Como exemplo, tem o Banco Inter, o Nubank, a Rico. No futuro eu vou trazer um vídeo comparando vários bancos e corretoras que você pode utilizar, mas você pode também olhar o que você tem. E assim, resumidamente, o que você precisa saber? O CDB é um investimento em renda fixa que tem garantia pelo FGC de até R$250 mil por instituição, então você tem seu dinheiro garantido até esse valor investido, e ele é uma opção melhor do que a poupança. Se você vai utilizar para guardar o seu dinheiro que você precisa usar, o ideal é que você invista em um CDB de liquidez diária. O Banco Inter, por exemplo, tem um que você consegue resgatar diariamente até no fim de semana. Bom, agora no final eu vou te mostrar alguns exemplos de CDB que você tem disponível no Nubank para investir. Bom, pessoal, então vamos lá. Clicando aqui no cifrão, depois você vai em renda fixa, depois vamos aqui em comece a investir, e aqui você já tem algumas opções. Vamos em mais detalhes. Aqui você tem algumas informações como a partir de quanto você precisa para poder investir nesse CDB, quando é o vencimento dele e quantos por cento do CDI ele está rendendo ao longo desse investimento. Aqui indo mais para baixo na lista, você pode clicar em todos os CDBs para ver uma lista mais completa dos CDBs disponíveis no Nubank. E aí é só você escolher o que mais se adequa à sua realidade. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado bastante claro que o CDB é uma ótima opção de investimento, melhor do que a poupança, então vamos abrir a nossa cabeça e procurar investimentos mais inteligentes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica ligado aí que a gente vai trazer mais vídeos. Já se inscreve no canal porque eu vou trazer mais vídeos falando de outros tipos de investimento também. Dá um like se você gostou do vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou, se você já investiu em CDB, se você investe em outra coisa. Comenta também se você só investiu na poupança até hoje. E ativa o sininho para você saber dos próximos vídeos que eu postar, tá bom? Muito obrigado.